Boa noite, meu nome é Verônica, sou pedagoga, né? Vim aqui hoje apresentar para vocês algumas técnicas de Ikebana que eu aprendi já tem um bom tempo e senti o desejo de compartilhar com vocês, aproveitando que nós temos aqui hoje algumas ervas, né? Sabemos o poder que as ervas, que as plantas têm sobre a nossa vida. Então, para isso, eu vou utilizar alguns vasos que nós temos aqui em casa. Não é necessário comprar se não tiver condições no momento, porque muitas vezes as pessoas se apegam, eu não vou fazer um vaso, eu não consigo fazer porque eu preciso comprar as flores, eu preciso comprar as ervas. Gente, não é necessário. O mais importante é você mentalizar, pedir aos seus orixás, aos seus antepassados, pedir a Deus, primeiramente, que conduza você a mentalizar uma planta que você gosta, uma erva que você gosta, que você tem em casa. Muitas vezes a gente passa na rua, no jardim de um amigo, e nós temos aquelas plantas que podem trazer para a nossa casa, para a nossa vida, muitos benefícios. As ervas nós sabemos que têm o poder da cura, as plantas têm o poder da cura. Se juntarmos com o nosso desejo de melhorar nossa vida, melhorar nosso ambiente, a gente muitas vezes não tem noção do poder que essas plantas fazem na nossa vida. É o belo, né? Está na natureza, é o belo. Então, como podemos utilizar? Como podemos fazer uma Ikebana? A Ikebana não é simplesmente um arranjo de flores. Por quê? Porque muitas vezes o arranjo a gente vai, compra ou prepara sem colocar o nosso sentimento. E o mais importante da preparação da Ikebana é a gente ter a noção que devemos respeitar as plantas, as flores, as ervas, como gostaríamos que fôssemos respeitados, porque eles têm vida, elas têm sentimento. E vocês imaginem uma planta, a beleza, o colorido, a força dessas plantas na nossa casa, na nossa cozinha, no nosso banheiro, no nosso quarto, no nosso local de trabalho. Para prepararmos a nossa Ikebana, nosso arranjo floral, é preciso que tenhamos os materiais específicos. Quais são eles? Tesoura, vasos, que podemos usar até copo descartável, um prato, uma xícara que temos na nossa casa. A Ikebana, ela é preparada primeiramente com esses utensílios, um pano, uma tesoura, um vaso, o nosso sentimento, em primeiro lugar, o nosso pensamento positivo, o nosso desejo de melhorar, porque as flores têm o poder, como eu já falei, da cura. Para iniciar uma Ikebana, é necessário que a gente mentalize pensamentos positivos. Desejo de saúde, paz, elevação espiritual. Então, há a necessidade da gente mentalizar, orar, de acordo com a nossa religião, a nossa fé, conversar com Deus. Algumas pessoas podem falar assim, eu não sei orar, eu sei rezar, eu sei conversar com Deus. Mentalize. Para dar início, precisamos impor nossas mãos e mentalizar. Após fazer a nossa oração, ao iniciar, algumas pessoas utilizam o vaso com água que é necessário. Para quê? Para que a gente possa pegar nossas plantas, um exemplo, as nossas flores, né? Algumas a gente colhe, ao colher no jardim, a gente corta. O ideal é que a gente corte nessa posição aqui, certo? De lado, para que a planta possa, logo após ser cortada, a gente colocar ela na água, para que ela possa respirar. Depois, quando a gente traz para nossa casa, antes de iniciar a Ikebana,
com todo o respeito às plantas, como gostaríamos que fôssemos tratados, respeitados, a gente vem e dentro d'água dá mais um corte e deixa ela respirando um pouquinho. Ao colocar ela aqui, podemos utilizar 2 ervas, 3 ervas, nunca uma só ou 2. Por quê? Para que a gente possa ter o equilíbrio, céu, ar e terra. A nossa base, Deus, o universo e o ambiente onde a gente vive, né? A nossa casa, o nosso eu, nós. Podemos também utilizar algumas plantas que já temos em casa com raiz, como essa daqui, né? A espada de São Jorge. Ela já tem raiz. Vou cortar? Vou destacar ela aqui? Não. Principalmente porque ela já está enraizada, né? Então podemos aproveitar que essa planta ela já tem uma base, ela já está enraizada, né? Naquele ambiente onde ela está, ela já tem uma história, né? É uma planta que se sentiu bem naquele espaço, porque muitas vezes quando o ambiente não está muito bom, ele está um pouco carregado, nosso sentimento não está positivo, pode observar que as plantas sentem. Algumas vezes a gente se pergunta, meu Deus, eu acabei de trazer essa planta para casa e rapidamente ela murchou. Quem não já ouviu falar, né? Os mais antigos costumam falar assim, teve uma pessoa na minha casa e minha planta murchou. Por que será? Ao observar que nossa planta está sentindo, ela está sofrendo as consequências da energia pesada que está no ambiente, o que a gente pode fazer? Trabalhar, cuidar dessa planta, dando atenção, regando com amor, não só com água, regando com amor, conversando com essa planta e aos poucos você vai percebendo que ela vai se restaurando e você também, você vai melhorando também. Então, a ikebana nós podemos usar esses 3 elementos. Posso destacar aqui, aproveitando essa daqui e essa outra e utilizar mais uma outra erva. Se você vai preparar para o seu orixá, né? O seu santo, o seu anjo da guarda, é importante que você procure saber quem é. Conhecer as ervas que ele gosta mais ou ela gosta mais. Para quê? Para que você possa já ter essa conexão das ervas, das plantas, você e o seu guia protetor. Agora, eu vou dar um exemplo para vocês com a esponja floral. A gente utiliza ela para que absorva a água, né? Mas é muito importante que antes de você começar a preparar a ikebana, você meça direitinho o tamanho do seu vaso, né? Algumas pessoas cobrem com papel alumínio ou coloca dentro do vaso cercado com algumas pedras, algum elemento que você veja que vai sobressair também junto com a ikebana. Podemos utilizar aqui essa faca, certo? Medir, para que a gente não precise ficar cortando. Ela tá úmida porque ela já ficou um tempo dentro d'água, né? Algumas pessoas usam a esponja floral, outras pessoas já fazem diretamente na água, a depender da planta a qual vai ser utilizada. Você pode ir moldando tanto ela quadrada, como você pode, se o vaso for arredondado, você pode ir colocando de uma forma que venha a fixar dentro do vaso. Coloca mais um pouco de água, certo? Verônica, mas ela tá soltinha assim? Não tem problema. Se você quiser utilizar algumas pedrinhas, né? Sua preferência, que fique bonito. Alguns vasos precisam, outros não. Essa espada de São Jorge, porque eu preciso, aqui, ó. Como não cabe aqui dentro, eu vou fazer aqui. Como já falei, aqui de lado, rapidamente coloco aqui na água. Aqui eu venho com a primeira,
todo cuidado, com todo carinho, respeito a nossa planta. A outra, eu venho aqui, ó, corto aqui dentro, na mesma posição, né? Aqui, ó. Mais uma erva, né? E a nossa terceira planta, né? Nós temos aqui também, é uma flor amarela. Aqui. Vamos colocar aqui. E agora, ela ficou firme? Não. Por quê? Porque está leve. O que é que nós podemos fazer aqui? Nós temos mais esponjas ou, como eu falei, utilizar alguns elementos como as pedras, como esse vaso ele é raso, mesmo com a esponja floral e essas pedras menores que eu coloquei, nós iremos colocar umas pedrinhas maiores. Por que as pedras? Porque elas também fazem parte dos elementos naturais. Algumas pessoas usam alguns cordões, alguns araminhos como sustentação, né? Mas as pedras também têm um fundamento, tem um poder energético. A ikebana, ela pode ter esses três elementos? Sim, fazendo o equilíbrio da nossa vida, da natureza e a limpeza energética da nossa casa. Verônica, existe uma erva específica? Não. Quando você está preparando a ikebana ou quando você vai adquirir as flores, de preferência que a gente passe a aprender a cultivar as plantas na nossa casa, porque no nosso ambiente, né? Você pode pegar uma folha de bananeira, uma jaqueira, uma rosa, né? Mas para isso é muito importante que a gente não esqueça do respeito que a gente tem que ter pelas plantas. Porque se eu quero, se eu preciso, se eu acredito que as plantas ela podem me ajudar, ela pode curar minha vida, me ajudar a melhorar como pessoa, eu tenho que saber como tratar, como cuidar dessas plantas. Converse. Se você estiver preparando o ikebana, se tiver vontade de conversar, converse. E peça a cura, peça a sabedoria. Posso usar mais algum elemento nessa ikebana? Sim, posso usar sim. Mais um elemento aqui, essa folha, e acrescentar aqui, tá? Seu coração, seu pensamento, os seus antepassados, eles vão lhe ajudando a imaginar, a criar. Eles, de alguma forma, eles lhe conduzem. A sua necessidade espiritual, muitas vezes, a maioria das vezes, é ela que vai lhe conduzindo aos elementos que você vai precisar colocar, usar, utilizar. A ikebana ela pode ser colocada na cozinha, no quarto, banheiro, principalmente no nosso local de trabalho, né? Quando é que eu devo deixar essa ikebana muito tempo? Depende. Se você começa a perceber que ela está murchando, que ela está perdendo a vida, o que você pode fazer com o masoki? É a espada de São Jorge que está com a aparência de quem está morrendo, murchando? Você pode retirar ela, né, e fazer o masoki. O que é o masoki? O masoki é a limpeza da nossa planta, da nossa erva. O que é que eu posso fazer aqui? Dentro d'água, peço licença para retirar da minha ikebana e fazer a limpeza. Essa limpeza eu faço novamente na água, começando por baixo, nessa mesma posição, ó, e vou retirando essas partes. Como eu devo descartar essas folhas, esses galhos que não estão mais tendo a função ou que ele já absorveu toda a energia negativa que estava no ambiente. Ele pediu permissão, agradecendo, orando e picotando. Eu vou fazer o descarte dessa planta.
O ideal é eu pegar e levar até o meu quintal, colocar dentro de uma planta, para que ela tenha de novo aquela função de adubação e de ajudar mais uma vez a trazer a vida para outras plantas. Nunca pegar essas folhas, os galhos, e colocar numa lixeira de uma maneira descartável, porque elas não são descartáveis. Outro exemplo que eu posso dar para vocês, além de outras ikebanas que irei preparar aqui, é você também utilizar frutas. Quando você vai colher uma ikebana, gente, é muito importante. Se naquela planta, naquela erva só tem uma flor, nunca retire aquela flor. Deixe que aquela beleza venha trazer outras flores e aí você pode colher em um outro jardim, em uma outra planta, um outro galho. Dê a ela oportunidade também de demonstrar sua beleza, de ter a sua primeira flor. Gente, é importante estudar sobre as plantas. Então é muito importante que ao fazer uma ikebana, ao ir preparar uma ikebana, a gente tenha a noção do poder de cada uma dessas ervas. É importante estudar sobre as plantas, para entender qual a função de cada uma e o poder de cada uma na nossa vida. Olha, colocar Deus na nossa vida não é só orar, é entender todos os elementos que Ele nos permitiu ter na nossa casa. Quem cuida das plantas, quem ora, pode ter certeza. Quem se dedica a conhecer a sua história, a sua vida, principalmente a sua vida espiritual, o poder espiritual que cada elemento da natureza traz para a nossa vida, pode ter certeza. Problemas existem, problemas virão, mas nenhum terá uma força tão grande quanto o poder da cura, do amor e da fé. Mas o nosso desejo é, todo mês e sempre que possível, nós iremos estar aqui mostrando para vocês sobre as ervas, sobre os alimentos, sobre as orações e a importância da fé. Sem fé, não iremos a lugar nenhum. Muito obrigado e que todos os orixás dêem a vocês uma boa noite.